E nessa noite nós queremos aprender um pouquinho sobre crescendo em unção. Então, queridos, a unção, talvez a gente possa ter definições da unção, mas nós sabemos quando alguém está ungido. Nós vemos a diferença de alguém que é ungido e que caminha nessa unção, nesse poder de Deus. Alguns dizem que a unção está dentro de nós para nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas batalhas, mas a unção também está sobre nós para que a gente possa ajudar outros. Então são duas facetas muito importantes. A unção é o poder sobrenatural de Deus, é uma capacitação sobrenatural que todos nós já recebemos. Todos aqui são ungidos do Senhor. Você já foi ungido pelo Espírito Santo. Você já tem a unção sobre você. E essa unção te ensina todas as coisas. Lá em 1ª carta de João fala isso, que essa unção vai nos ensinar todas as coisas. Eu não preciso de um pregador, eu não preciso do mestre na palavra, eu não preciso de discipulado, porque a unção vai me ensinar todas as coisas. Também isso não é verdade. Alguém pode falar tanto com você, pregar tanto com você, discipular tanto você, mas se você não depender desse fluir do Espírito, desse poder, dessa unção do Espírito, nada vai mudar, nada vai acontecer. Então, no final das contas, eu posso falar, eu posso pregar, eu posso discipular, fazer qualquer outra coisa, mas é essa unção que está em mim, em ti, que vai te ensinar, que vai te transformar, que vai quebrar o jugo. Existem atividades que, como eu posso dizer assim, como se ela estivesse subtraindo a unção que está em mim, que está em ti. Quantos de vocês já se sentiram tão desgastados? Às vezes um problema na família, uma luta na família, que você tem que orar, que você tem que batalhar, um problema, uma luta na célula, alguém está doente, e você está naquela campanha orando por aquela pessoa. Então eu vou te falar uma coisa: pregar a palavra, orar por alguém, interceder por alguém, ministrar para o enfermo, discipular pessoas, ministrar louvor e adoração, dançar aqui, tudo são ministrações, e elas vão como se fosse tirando de nós, fazendo com que a unção vá, aquele poder vá saindo e abençoando vidas. Mas graças a Deus que a fonte está em nós, e tem uma promessa que diz: tu serás como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém? Tu serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Mas a gente precisa praticar certos princípios constantemente, para que essa unção, ela continue fluindo e aumentando, e você não se desgaste ao ponto de viver como uma casca ambulante, como um walking dead, como um morto-vivo, alguém que caminha, mas fica tão seco, mais seco do que língua de papagaio. E a gente precisa estar ensopado ou encharcado dessa unção constantemente. Por que você acha que Jesus acordava de madrugada e ia para um lugar deserto, sozinho, sem interrupções? O celular dele estava desligado, ou ele colocava em modo avião, eu não sei, mas ele desligava, ele se desligava desse mundo, ele se conectava de forma íntima e profunda com o Pai. E só depois desse momento que Jesus saía, e aí os milagres acompanhavam. Jesus foi cheio do Espírito Santo lá no Jordão, e impelido e cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto, para uma batalha. Ele não foi para essa batalha seco, vazio, ele foi revestido, ele foi cheio do poder. E não foi fácil, foi 40 dias e 40 noites, e o oportunista esperou que ele estivesse com bastante fome para chegar com as suas tentações e fazer as suas ofertas indecentes.
E Jesus enfrenta ele ali, usa a arma tão poderosa que é a palavra de Deus, derrota ele momentaneamente ali, ele tem que fugir para a escuridão, e Jesus volta, esvoaçando nesse poder, nessa unção do Espírito, e os milagres começam a acompanhar ele. Eu gosto muito do livro de Marcos, porque é um livro escrito por romanos, homens de ação. O livro de João foi escrito por gregos, filósofos, pensadores, e usa até um termo muito para os gregos, que é a logos, no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Mas o evangelho de Marcos é escrito por os romanos, homens de combate. Por isso, do começo ao fim do livro de Romanos, de Marcos é ação, 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 e sai capeta, e seja curado, e é Jesus se movendo com poder e autoridade. Eu amo o livro de Marcos, e é lá que está escrito em Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais são de acompanhar aqueles que creem. Quantos aqui creem? Diga amém. Em meu nome vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, e se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então tem coisas que nos sugam, e tem coisas que recarregam a nossa bateria. Quantos aqui querem recarregar a sua bateria de unção? Tem hora que está no vermelho, já está só no vermelho, já está te avisando, já até escureceu a tela. Irmãos, às vezes o celular, ele traz umas ilustrações para o nosso dia a dia. Tem gente que a tela já está um pouco escura, não tem nem muito brilho, que é uma forma de poupar um pouco de energia e poder para ver se você sobrevive. Então aí o que você tem que fazer? Você tem que botar lá na tomada, não é verdade? Colocar lá, tem que conectar. Então tem 5 conexões que você tem que fazer aqui. Primeira delas, um íntimo contato com as Escrituras na dependência do Espírito Santo. Pastor, eu quero andar nesse poder. Queridos, eu vou dizer uma coisa, eu já vi tantos milagres assim, de forma tão simples, mas eu acredito que é resultado de ter algo a mais para oferecer, que vem desse íntimo contato com as Escrituras na dependência do Espírito Santo. Lá no livro de Zacarias diz que nós não devemos desprezar o dia dos humildes começos. Comece, meu irmão, e nunca pare. Um hábito para ser formado é de 60 a 80 dias. Eu não preciso ser profeta para dizer que tem muita gente aqui que não tem o hábito, ainda não formou o hábito, já está há vários anos na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, já está há alguns anos até no reino de Deus, já é uma filha de Deus, um filho de Deus, mas ainda não permitiu que esse hábito sagrado, santo, domine a sua vida. E ele é um grande diferencial. Inclusive, irmão, você tem que ser um exemplo disso como pai, como avô, para poder você inspirar os seus filhos, suas filhas. Porque você não pode dizer, faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Palavras convencem, mas exemplo arrasta. A sua filha te vê todos os dias, você separar um tempo. Quanto tempo, pastor? Comece com 5 minutos, mas seja consistente, seja persistente, marque aí no seu calendário 60 dias, ainda não foi suficiente para formar o hábito, coloque 80 dias, e se avalie, não, igual na receita diz, não tomou, na bula diz, não tomou o remédio hoje, esqueceu, toma amanhã, mas não para de tomar, é o seu tratamento. Diga amém. Diga amém, é o hábito. Não despreze o dia dos humildes começo. 4 minutos mesmo, pastor? 5. Leia um capítulo de Provérbios, debaixo de um som, de uma música gostosa. Tem umas playlists para orar e meditar. Tem lá uma canção de 2 horas, só fundo musical gostoso, pastor Francinaldo, só para meditar, só para ler. Eu estou agora num processo
com o livro de Provérbios, que eu já li tantas vezes que eu já perdi a conta, mas eu recebi um toque de Deus, dizendo para mim que eu tinha que organizar a minha vida, baseado no livro de Provérbios. E eu escrevi aí um documento, que está assim, o texto em cima: organizando a minha vida através do livro de Provérbios de Salomão. E aí eu comecei a ler, e eu vou descobrindo tanta coisa. No muito falar não falta transgressão. E tem que organizar a minha vida, pastor Francisco. Estou falando demais, falando que eu não devo. Enfim, irmãos, é cheio de organização para a minha vida e para a sua vida. Amém? 5 minutos. Pastor, 5 minutos é pouco, pastor. Eu dou conta demais. 10 minutos. Ah, é pouco. 15 minutos. É pouco. 20 minutos. É pouco. Meia hora. Eu até te aconselho que no começo não se exceda de 5 minutos, não se exceda a mais do que 30 minutos, meia hora, para você formar esse hábito. Você vai ver que você vai crescer. Não despreza 5 minutos. 5 minutos, meu querido. Indo para o seu trabalho, não sei se você vai, a tua empresa tem transporte, vai aqui, põe o fone. Indo no ônibus, vou ouvir o livro de Provérbios. Querido, essa geração tem tudo para andar no power, para andar no poder, porque tudo está na mão dessa geração. Meu Deus do céu, irmão, fico arrepiado falando nisso. Jesus, Maria, José. Entende, meu querido? Está tudo na mão. E o verso tem aí umas 6, 7 traduções, eu acho. Já acrescentaram mais uma aí, que eu já estou sabendo. Cara, eu não tinha isso quando eu comecei. Eu lembro nos primeiros 2 anos que eu lia a Bíblia com uma caneta. Gastava tudo, caía a capa, era de capa dura, que era bem barato, eu não tinha dinheiro para comprar a Bíblia cara, e eu lia assim, rabiscando, e aí eu não entendia muita coisa. Eu ia lá com o pastor Timóteo dizia para mim: não te preocupa, rapaz, com o que você não entende, coloque em prática o que tu está entendendo, o que tu não entende agora, tu vai entender mais tarde. Se preocupe só em começar a aplicar, viver aquilo que você já vai compreendendo. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão muito quietos. Vou repetir: íntimo contato com as Escrituras na dependência do Espírito Santo. Leitura, meditação, orando aquela palavra, escuta, mas ora sobre ela e declara aquela palavra. Amém, gente? Declare aquela palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus pastores, sobre o seu live group, sobre a sua célula, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Dependendo da palavra que for, são mais de 8.000 promessas. Dedique-se a descobrir na Bíblia as mais de 8.000 promessas. Seja um devorador das Escrituras. Ela tem um poder inerente dela mesmo. Jesus disse: as palavras que eu tenho dito para vocês são espírito e são vida. A palavra de Deus, Hebreus 4:12, é viva e eficaz. No original significa, a palavra de Deus é uma coisa viva. Então não são apenas palavras. E outra coisa, irmãos, eu posso abrir meu tablet na Bíblia, eu posso abrir a minha Bíblia e colocar o microfone, mas nada vai sair. Nada vai sair daqui. Por quê? Porque meu dever é o seu dever, dar voz à palavra de Deus aqui na terra. Amém, queridos? É o meu dever, é o seu dever, dar voz à palavra de Deus aqui na terra, né? Você não pode ser negligente com isso, queridos. Deus não vai bradar lá do céu, Ele espera que você dê voz a essa palavra. Então, irmãos, há um poder inerente na palavra. Às vezes a gente cospe tudinho, às vezes na pessoa fazendo orações. Por que você não chega ali e declara a palavra sobre aquela pessoa? Meditação, oração e declarando a palavra.
A minha irmã aqui está curada, foi curada, está lá atrás, foi curada, sentiu igual um fogo. Eu orei? Não, eu falei a palavra. A palavra tem poder. Agora pensa, irmão, você tem um contato com as Escrituras todo dia, lendo, meditando, orando essa palavra, declarando. Como é que você não vai ficar cheio do poder, irmão? Como é que você não vai crescer em unção de Deus para ministrar, para servir as pessoas? Segunda coisa aqui, tem oração como estilo de vida. A gente não falou, pastor, que tem que orar a palavra. Não, tudo bem, mas eu estou falando um pouquinho mais específico. Quero falar, aliás, um pouquinho mais específico sobre o orar em outras línguas. Se você ainda não recebeu esse dom, receba. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos aqui creem? Levanta a mão. Falarão o quê? Novas línguas. Uau! Se você recebeu, você pode também, receber essa bênção que eu falar em língua. Mas quando eu falo em oração como estilo de vida, é muito mais também do que orar em línguas. Sabe aquele bate-papo todo o tempo com Deus, pela rua, em casa? Eu falo muito com Deus. Eu vou tomar banho, estou falando com Deus. Eu estou ali no banheiro sozinho, arrumando alguma coisa, estou falando com Deus. Eu estou vendo alguma coisa, arrumando uma roupa, estou falando com Deus. Eu estou me arrumando para ir para algum lugar, estou falando com Deus. Eu estou dirigindo o carro, eu estou falando com Deus. É uma oração como estilo de vida. Aquele bate-papo, ele é real, ele é uma pessoa. Converse com Ele, bata papo com Ele. Ou separa aquele tempo mesmo, ficar sozinho. Oração como estilo de vida, número 2. Número 3, louvor e adoração. Tem a sua playlist. Eu tenho a minha playlist, que eu acho que já está com 147 canções, das mais variadas. Tem hora que eu seleciono algumas e começo a entrar na presença de Deus, sabe? O louvor, as canções. Eu não vou ter tempo de expor aqui, mas a música e o profético, a música e a palavra de Deus tem tudo a ver. Chegou aquele rei tosco para falar com Eliseu. Tem algum profeta aí? Tem Eliseu, filho de Safate, que era um servo de Elias. Ele lavava as mãos do Senhor dele. Eu quero que ele me dê uma palavra. Aí o Eliseu depois falou com ele assim, disse: se eu não tivesse respeito pelo rei de Israel, eu nem veria a tua cara, eu nem te receberia. E aí o profeta diz assim: traze um tangedor. Enquanto aquele tangedor tocava, não sei se era lira, harpa, violão, guitarra, não sei. Era um tangedor, era um instrumento de corda. Enquanto ele tocava, aí veio a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu não sei te explicar todos os detalhes, mas eu penso que essas canções... E olha que o lado negro da força funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Para abrir o mundo espiritual, irmãos. Eu acho até imitaram na Bíblia. O diabo copia coisa de Deus. O próprio Satã, irmãos, a Bíblia descreve ele como o corpo dele cheio de instrumentos musicais. Ele emitia os mais variados sons, considerado um anjo da adoração e do louvor. O Satã, o diabo, o corpo cheio de instrumentalidade musical. Então tem alguma coisa aí muito forte, que a gente precisa aproveitar. Tem gente que diz: eu vou para a igreja, menospreza o louvor. Irmão, você não sabe o poder que isso tem aqui. Por que isso é uma coisa da religião, cantar umas canções, depois ouvir uma palavra. Você está por fora. Você está por fora. A gente começa a oferecer esse sacrifício de louvor, de adoração. Você não é capaz de imaginar, irmão, anjos que descem aqui, os céus se abrem, o espírito de sabedoria e de revelação começa a ser derramado. É para você aproveitar ao máximo esse tempo que você tem aqui. Então procure vir e aproveitar as canções. Forme a sua playlist, curta isso, ouça no carro.
Irmão, tem vezes que eu tive que encostar o carro, ouvindo uma canção, não podia dirigir mais, era aquela unção, chorando, não conseguia nem ver o que tinha mais na minha frente. Deixa eu encostar aqui, porque eu ainda não quero ir para o céu. Tem que encostar o carro. Quarta coisa, jejum. O Charles Finney, ele era tão ungido, esse homem de Deus, tão ungido, ele era um advogado, ele era sistemático na mente dele. Para ele ter essas experiências, ele não era uma pessoa comum, iletrada, não, ele era um advogado fera. Depois se tornou um avivalista. Ele nem conhecia, nem tinha ouvido falar sobre o batismo no Espírito Santo. Ele se converteu, um dia estava frio, e ele foi na lareira da casa dele, ele sozinho, ele pegou um pedaço de madeira, e foi jogar lá, colocar dentro da lareira para aquecer mais. Ele conta que quando ele se virou para ir sentar, ele diz que o Espírito Santo veio sobre ele. Ele descreve como fogo líquido, transpassando ele, corpo, alma e espírito, que ele tinha uma sensação como se ele fosse se desintegrar e morrer, mas sem ter uma gota de sentimento de medo, e ele ficou imerso naquele poder. Quando aquele homem saiu de lá, nunca mais foi o mesmo, se tornou um avivalista. E o Charles Finney um dia entrou, ele era tão pleno assim, tão cheio. E isso não é privilégio de alguns, é alguém que busca, é alguém que cresce em níveis de unção. E ele entrou numa fábrica, e de repente uma convicção de pecado se alastrou na fábrica todinha, fábrica de tecido. O pessoal não conseguiu mais trabalhar, começaram a chorar, tiveram que parar o trabalho da fábrica, fazer um culto, uma reunião. Ele pregou e a maioria toda foi salva naquele dia. Só dele entrar, irmão, naquela fábrica. Ele passava no trem e naquelas estações tinha bares dos mineiros do carvão, né, que alimentava as caldeiras de trem, de tudo mais na época. E aqueles bares eram cheios de mineiros. Os caras eram brutos, chamavam palavrões, bebiam muito, era terrível, viviam no pecado. Só dele passar no trem, essa unção, esse poder caía dentro do bar, e os mineiros bêbados começavam a se ajoelhar, chorar e se arrepender. E um dia um repórter começou a ir atrás do Charles Finney, bisbilhotando para saber da onde é que vinha tão grande poder para a vida dele. E ele só descobriu um homem que ficava muito com Deus, com a palavra, orando e buscando a face do Senhor e andando com Deus. E o Charles Finney diz que quando ele sentia a ausência desse poder, dessa unção, ele separava um dia assim para ficar sozinho em jejum, com a palavra de Deus, orando, adorando, buscando, lendo, meditando. Quando ele saía desse um dia apenas de encontro com o Senhor, ele sentia que aquele mesmo poder acompanhava ele. Então é uma inspiração para nós. Então eu quero fazer mais isso na minha vida, que é o jejum. Eu lembro, eu não quero viver de glórias passadas, né? Mas eu lembro às vezes 3 dias de jejum, quando eu chegava para ministrar, a diferença que era. Há uma diferença, irmão. Experimente persistir, fazer um dia de jejum antes da tua célula. Convoque alguns da tua célula para fazer um dia de jejum, nem que seja uma refeição, e orarem mais, se prepararem mais naquele dia, para esse encontro maravilhoso. Porque célula, por exemplo, está no culto de celebração, a célula está aqui, está tendo célula. Durante a semana está tendo célula, tem comunhão, está tendo célula. Vão jogar futebol juntos, está tendo célula. Vão juntos para a conferência, está tendo célula. Mas daquela reunião específica, por que não marcar nem que seja meio dia de jejum, um dia de jejum,
E persista nisso por um tempo, depois você me conta os resultados daquele momento do encontro, porque vai haver um acréscimo de poder de unção. Quinto e último, para a gente terminar, e o último aqui é muito importante, eu deixei por último, se chama consagração. Eu estou em consagração. É que é isso, irmão? Não, é que eu estou jejuando hoje. Não. Faz parte, mas não é. Consagração, irmãos, eu vou explicar para você o que é. Aqui, em Romanos 12:1, mostra o princípio da consagração. Portanto, irmãos, suplico-lhes, isso está na NVT. A RA deve estar semelhante, mas com palavras diferentes. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Na RA de rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que é sacrifício vivo? Porque você tem a vida de Deus, você tem vida em Cristo. Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, está em ti. Então esse sacrifício não é mais morto como no Antigo Testamento, porque permanece o mesmo princípio. Quero que você se ligue bem para você não perder esse raciocínio gospel aqui, tá, irmãos? Sempre que era oferecido um sacrifício, vinha fogo e a glória de Deus se manifestava. O princípio permanece o mesmo. Lembra Salomão que ofereceu não sei quantos milhares de bois, de ovelhas e tal, e quando ele orou, o que aconteceu? E o fogo do céu consumiu aquele sacrifício, e a glória de Deus encheu o templo, que os sacerdotes, numa tradução, diz que eles estavam todos caídos pelo chão, não podiam ministrar, porque a nuvem da glória de Deus encheu o templo. No Antigo Testamento, Elias restaura o altar. Aqui se fala de altar, porque se eu vou me oferecer, existe um altar, e o altar não é essa plataforma, irmão, eu te prometo. Entende? O Elias restaura o altar de 12 pedras, coloca o holocausto, faz um rego para 2 medidas de semente, se não me engano era 2 palmos, não me falha a memória, 2 palmos de profundidade, e manda jogar água, e joga água, e joga água, ensopou toda a lenha, ensopou todo o sacrifício, e encheu o rego, e encheu a valeta ali em volta. E aí ele fez a oração, o que aconteceu? Sacrifício oferecido, muita água, né? E o fogo desceu, muita água até para dizer, olha, o que está acontecendo aqui não é homem, sou eu fazendo. Então, queridos, o fogo desceu, e a nação toda se arrependeu, caíram com o rosto em terra dizendo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, gente? Que coisa linda. Então vamos seguir esse fluir aqui. Entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, na NVT. Poxa, o que mais? Eu vou abrir mais uma porta aqui, para a gente olhar dentro, essa imagem aqui. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por você. Eu já falei isso. Então, queridos, Romanos também fala que nós temos, assim como nós oferecemos o nosso corpo para o pecado, para a iniquidade, agora nós temos que nos oferecer a Deus como um instrumento de justiça. Se ofereça a Deus. Isso é consagração. Algumas vezes nós fazemos isso e nunca mais repetimos. Outras vezes nós temos que fazer de tempo em tempo esse retorno e esse oferecimento a Deus. Porque às vezes a gente usa os nossos olhos de forma inadequada,
usa os ouvidos, usa as mãos, usa os pés, usa a mente de forma errada. Então, a gente não tem que oferecer os nossos corpos, tudo que nós somos e temos, corpo, alma e espírito, para o pecado. Nós temos, isso é lá em Romanos capítulo 6. Eu achei que estava aqui, perdão, tá, irmãos, esse registro. Mas diz que nós temos que oferecer os nossos membros. Então, eu não faço todo o tempo, mas tem muitos momentos que eu faço isso. Eu ofereço a Ti os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, a minha mente, Senhor. Corpo, alma e espírito, meus pés, as minhas mãos, tudo que eu sou, corpo, alma e espírito, eu me ofereço como um sacrifício vivo no Teu altar, Senhor. Agora, eu tenho um outro versículo aqui em Juízes 16, 22, sobre o Sansão, porque o Sansão, ele tinha uma consagração, amém, queridos? Ele tinha uma consagração. A consagração do Sansão era a consagração de nazireu. Ele tinha o seu nazireado. Ele não podia tomar vinho e ele não podia cortar o cabelo. Era o símbolo da consagração dele. Mas ele se vendeu para uma mulher e perdeu a sua consagração. Ela cortou o seu cabelo. E ele perdeu o quê? A unção. Ele perdeu a força. Ele perdeu o poder. Aí, quando eu olho isso na Bíblia, eu olho a história do Charles Finney, eu olho Romanos 12:1, e eu olho esse outro texto, que não está aqui, tá? Está lá em Romanos capítulo 6, que a gente tem que oferecer os nossos membros a Deus. Aí eu digo, poxa, o segredo está aqui, para fluir mais, para manter esse poder e não perder, não ter buracos em mim para vazar, se chama consagração. E eu gosto muito de Juízes 16, 22, que diz, não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Por que está dizendo isso aqui, irmãos, na história de Sansão? Não demorou muito tempo, seu cabelo voltou a crescer de novo. Isso me dá uma esperança, sabe, irmãos? Naqueles nossos irmãos que porventura fraquejaram, caíram na cara. Eu sempre declaro no nome de Jesus que o cabelo vai crescer de novo. Amém, irmão? O dia que você encontrar um irmão que era tão usado por Deus, não está sendo mais, abrace ele e diz, seu cabelo já está crescendo de novo. Com muito amor, com muito carinho, tá, irmão? Com muita misericórdia, seu cabelo já está crescendo de novo. Porque, irmãos, quando o cabelo dele foi crescendo, ele teve muitos prejuízos, o Sansão, que não vamos ter tempo, não é o foco aqui falar sobre isso, mas o foco é falar que o Sansão, ele voltou para a sua consagração, seu cabelo voltou a crescer de novo, e ele cumpriu o propósito de Deus, mesmo todo arrebentado, cego, mas o propósito de Deus foi cumprido. Ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Ele pediu para alguém levar ele lá para o templo de Dagon, onde era a coluna principal, e ele fez uma oração. O cabelo dele já estava grande, provavelmente, ou seja, a consagração foi estabelecida. Irmãos, isso aqui é muito forte. Quando você se oferece a Deus, você se separa para Ele, você está dizendo com isso, Senhor, eu sou exclusivamente Teu, eu sou esse sacrifício, não morto mais como no Antigo Testamento, mas Senhor, eu sou um sacrifício vivo, eu estou aqui, Senhor, entrego a Ti corpo, alma e espírito. E o Evans Robert, que foi o avivalista de Gales, um homem de Deus, que as delegacias todas não tinha mais presos, os bares fecharam, né? E aí os presos com os policiais faziam o coral para ir cantando nas igrejas, porque não tinha ninguém mais para prender no avivamento, todo mundo sendo salvo, transformado. E o Evans Robert, ele dizia assim, eis o altar que eu construí, era a frase comum desse homem de Deus, eis o altar que eu construí, e a lenha sobre ele eu vou pôr,
o sacrifício pronto está, Senhor, envia fogo. Claro que não tinha lenha, ele estava falando, talvez como um poeta, Ele era o sacrifício, ele foi o instrumento de Deus para aquele grande avivamento. E ele orava, dobra-nos, Senhor. A oração dele também: dobra-nos, Senhor, dobra-nos mais e mais aos pés de Jesus. Dobra a igreja, Senhor, mais e mais aos pés de Jesus. Então, queridos, é a consagração. Glória a Deus, vamos ficar em pé.